No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, o reino de Batanga vai tremer diante de uma perseguição que pode mudar o destino de todos. Gendal, cada vez mais obcecado em manter o poder, mostra que não existe limite quando se trata de proteger o próprio trono, nem mesmo se a pessoa ameaçada for sua própria filha. Quênia tenta proteger os rebeldes, mas acaba caindo na mira de Pascoal, sendo acusada diante do rei e jogada em uma cela como se fosse uma inimiga do sangue real. E antes que essa prisão aconteça, Dumé, Akin e Ladisa vivem uma fuga desesperada, perseguidos pela guarda real, como se carregassem nas mãos a própria queda de Gendal. Tudo começa quando os três tentam escapar dos soldados de Pascoal. A tensão toma conta de cada passo, porque eles sabem que um único erro pode entregar não apenas suas vidas, mas também o esconderijo de todos que lutam contra a tirania do rei. Dumé corre à frente, tentando abrir caminho. Akin protege a retaguarda e Ladisa, tomada pelo medo, segue como pode, sentindo que os muros de Batanga parecem se fechar ao redor deles. Por alguns instantes, a fuga parece impossível, mas a coragem fala mais alto, e os três conseguem escapar antes que a guarda real feche o cerco. Só que a liberdade vem acompanhada de uma perda terrível. No meio da correria, Ladisa deixa cair uma chave importante. Um objeto pequeno, mas capaz de condenar muita gente. Pascoal encontra a chave no caminho e, ao segurá-la nas mãos, percebe que aquilo pode levá-lo diretamente ao esconderijo dos rebeldes. A partir desse momento, o alívio da fuga se transforma em pânico, porque Dumé, Akin e Ladisa entendem que escaparam dos soldados, mas talvez tenham deixado para trás a pista mais perigosa de todas. Essa chave não podia cair nas mãos de Pascoal. Se ele descobrir o esconderijo, acabou para todos nós. Dumé fica ainda mais desesperado porque sabe que Quênia vinha ajudando os rebeldes em segredo. Ela arriscou o próprio nome, a própria liberdade e a própria segurança para impedir uma injustiça. Mas se Gendal descobrir a verdade, a fúria dele cairá sobre ela sem piedade. E é justamente isso que começa a acontecer. Pascoal, sempre atento e disposto a provar sua lealdade ao rei, começa a juntar as peças. Para ele, Quênia não apareceu durante a perseguição por acaso. Ela teria distraído a guarda de propósito, abrindo caminho para Dumé, Akin e Ladisa fugirem. Quando a acusação chega aos ouvidos de Gendal, o clima no palácio muda imediatamente. O rei não suporta a ideia de ser enganado dentro da própria casa, muito menos por sua filha. Quênia tenta se manter firme, mas percebe que cada palavra de Pascoal pesa como uma sentença. Gendal olha para ela não como pai, mas como soberano ferido no orgulho, e deixa claro que aquela suspeita não ficará sem punição. Você escolheu ficar contra mim, Quênia. Então vai aprender o preço de desafiar um rei. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha A Nobreza do Amor. Porque esse capítulo promete dividir o público entre a esperança de Barro Preto e o medo que se espalha por Batanga. Enquanto Quênia começa a enfrentar o perigo no reino, a vida de Alika toma um rumo diferente em Barro Preto. Depois de tantas perseguições, humilhações e tentativas de destruir seu trabalho, ela recebe uma oportunidade importante para o ateliê. Um grande pedido chega como um sinal de recomeço, trazendo esperança para ela e para Teresa. Para Alika, não se trata apenas de costurar peças e ganhar dinheiro. Trata-se de provar com o próprio esforço que Virgínia não conseguiu destruir seu sonho, sua coragem e sua dignidade. Cada encomenda representa uma vitória silenciosa. Cada tecido cortado, cada ponto feito com paciência, cada gesto dentro do ateliê, parece dizer que Alika ainda está de pé. Mas em uma história marcada por inveja e rancor, a felicidade dela
nunca passa despercebida. Virgínia, já punida e cada vez mais revoltada, não suporta ver Alika sendo respeitada. A vilã, que antes tentava controlar tudo com arrogância, agora se coloca no lugar de vítima e anuncia que fará greve de fome. A notícia assusta a família, mas Marta percebe a verdade por trás daquele gesto. Virgínia não está arrependida. Ela não quer refletir sobre as próprias maldades, nem reconhecer o que fez contra Alika. O que ela quer é pressionar todos ao redor, transformar culpa em chantagem e recuperar o controle pela manipulação. E isso torna a situação ainda mais perigosa, porque uma vilã humilhada pode ser mais venenosa do que uma vilã escondida. Ela não quer justiça, Marta. Ela quer que todos esqueçam o mal que fez e sintam pena dela. Enquanto isso, Mirinho procura Manuel e lembra que Ana Maria continua esperando um pedido oficial de namoro. Para Manuel, aquela conversa pesa, porque ele entende que não pode deixar Ana Maria suspensa em uma promessa vazia. Para ela, esse pedido representa respeito, compromisso e coragem. Depois de tanta zombaria, Ana Maria quer saber se esse amor tem futuro ou se está apenas esperando por uma atitude que nunca virá. Em outro canto de Barro Preto, Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dora conhece Jacinta. A revelação parece pequena, mas abre uma porta perigosa para o passado. Maria Helena não entende de onde vem essa ligação, nem porque ela só aparece agora, justamente quando tantos segredos começam a se mexer. O que Dora sabe sobre Jacinta? Que história antiga existe entre elas? E por que esse encontro pode mudar o rumo de Barro Preto? Enquanto essas perguntas surgem, Batanga mergulha no momento mais sombrio do capítulo. Pascoal não se conforma com a fuga de Dumê, Akin e Ladisa, e usa a chave encontrada como prova de que os rebeldes podem estar mais perto do que Gendal imagina. A suspeita sobre Quenya se transforma em acusação direta, e Gendal, tomado pela raiva, dá a ordem que destrói qualquer ilusão de afeto entre pai e filha. Quenya é trancada em uma cela. Agora, Dumê, Akin e Ladisa precisam correr contra o tempo. Pascoal está com a chave, a guarda real pode encontrar o esconderijo a qualquer momento, e Quenya está presa por tentar proteger inocentes. A pergunta que fica é inevitável. Dumê conseguirá salvar Quenya antes que Gendal decida um castigo ainda pior? A prisão de Quenya cai sobre Batanga como um aviso sombrio. Gendal não está apenas defendendo o trono, ele está declarando que ninguém, nem mesmo sua própria filha, tem o direito de contrariar sua vontade. Atrás das grades, Quenya tenta manter a postura firme, mas a solidão da cela começa a pesar. Ela sabe que Pascoal encontrou a chave. Sabe que a guarda real pode chegar ao esconderijo dos rebeldes a qualquer momento. E sabe também que seu pai não vai parar, enquanto não descobrir todos os nomes envolvidos naquela fuga. Gendal aparece diante dela com um olhar duro, frio, sem qualquer traço de ternura. Para ele, Quenya não é uma filha velha e assustada. É uma peça que saiu do lugar, uma ameaça dentro do próprio palácio. A princesa tenta explicar que apenas quis impedir uma injustiça, mas Gendal não escuta. O orgulho dele fala mais alto do que qualquer laço de sangue. Você não protegeu inocentes, Quenya. Você protegeu traidores. Essas palavras machucam mais do que a prisão. Quenya entende que, naquele reino, a verdade só vale quando serve ao rei. E se ela escolheu ficar do lado dos perseguidos, agora terá que suportar a fúria de um homem que confunde poder com direito absoluto sobre a vida dos outros. Enquanto isso, Dumê, Akin e Ladisa descobrem que Quenya foi presa. O desespero toma conta dos três, principalmente de Dumê, que sente a culpa queimando por dentro. Ele sabe que a princesa se arriscou para ajudá-los, e que a chave perdida pode ter sido o primeiro passo para sua condenação.
Ladisa, ainda abalada, mal consegue esconder o medo. Ela se culpa por ter deixado o objeto cair no meio da fuga, mas Akin tenta lembrá-la de que todos estavam correndo pela vida. Dumé, no entanto, não consegue pensar apenas no esconderijo. Sua preocupação maior é Quênia. Ele caminha de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída antes que Gendal decida transformar a prisão da filha em uma punição ainda mais cruel. Mas qualquer tentativa de resgate pode ser suicídio. Pascoal está atento, a guarda real está em alerta e o palácio se tornou uma armadilha. Se a gente agir com pressa, morre todo mundo. Mas se a gente esperar demais, Quênia pode pagar sozinha por nós. Em Barro Preto, a vida segue com outro tipo de batalha. Alika se entrega ao grande pedido do ateliê, com uma força que emociona Teresa. Cada peça costurada parece carregar uma resposta silenciosa a todos que tentaram diminuí-la. Aquele trabalho não é apenas uma encomenda importante. É a prova de que Alika ainda pode reconstruir o próprio nome, ganhar respeito e mostrar que sua dignidade não depende da opinião de Virgínia. Teresa observa a dedicação de Alika e percebe que aquela oportunidade pode mudar o futuro das duas. O ateliê, antes ameaçado pela inveja e pelas armações, começa a respirar novamente. Mas enquanto Alika trabalha com esperança, Virgínia afunda cada vez mais na própria revolta. A greve de fome anunciada por Virgínia deixa a casa em tensão. Ela tenta transformar seu castigo em espetáculo, fazendo todos acreditarem que está sendo tratada com crueldade. Mas Marta não se deixa enganar facilmente. Ela percebe que a filha quer manipular a família, quer usar a preocupação dos outros como arma e se colocar no papel de vítima para escapar das consequências. Diógenes também começa a desconfiar. O comportamento de Virgínia já não parece apenas drama, parece cálculo. A jovem não demonstra arrependimento por ter atacado Alika, nem vergonha pelas maldades que cometeu. Ao contrário, quanto mais é contrariada, mais alimenta a ideia de que Alika é a culpada por sua queda. Você não está passando fome por sofrimento, Virgínia. Está fazendo isso para mandar em todos nós. A acusação fere o orgulho da vilã. Virgínia, com os olhos cheios de raiva, percebe que sua chantagem pode não funcionar como imaginava. E quando uma manipuladora perde o controle da própria encenação, ela se torna ainda mais perigosa. Enquanto isso, Manuel é pressionado por Mirinho a resolver sua situação com Ana Maria. A moça já sofreu deboche demais, já esperou demais, e agora precisa de uma atitude clara. Para ela, o pedido oficial de namoro não é uma formalidade vazia. É a confirmação de que Manuel tem coragem de assumir o sentimento diante de Casimiro e de todos que zombaram dela. Manuel tenta disfarçar o nervosismo, mas sabe que Mirinho tem razão. Se continuar adiando, pode perder a confiança de Ana Maria. E em uma história cheia de traições e mentiras, o amor simples dos dois precisa de uma base firme: respeito. Ao mesmo tempo, Maria Helena não consegue tirar da cabeça a ligação entre Dora e Jacinta. A descoberta abre uma suspeita silenciosa. Dora parecia saber mais do que dizia, e Jacinta talvez carregue uma parte do passado que ainda não foi revelada. Maria Helena começa a observar melhor, tentando entender se aquela conexão é apenas coincidência ou se esconde uma história antiga capaz de mexer com muita gente em Barro Preto. De volta a Batanga, Pascoal usa a chave encontrada como troféu. Ele sabe que aquele objeto pode levá-lo até os rebeldes, mas também sabe que a prisão de Quênia pode abrir caminho para arrancar mais informações. Gendal, tomado pela paranoia, ordena vigilância reforçada e deixa claro que ninguém deve se aproximar da cela sem autorização. Mas Dumé não consegue ficar parado. Mesmo cercado pelo perigo, ele começa a pensar em uma forma de entrar no palácio.
Akin alerta que o resgate pode ser uma armadilha, e Ladisa, ainda dominada pela culpa, insiste que precisa ajudar a corrigir o erro que cometeu. O grupo se vê diante de uma escolha impossível: proteger o esconderijo ou salvar Quenya. E assim, em Barro Preto, Alika tenta vencer pelo trabalho, enquanto Virginia luta para recuperar poder através da chantagem. Em Batanga, Quenya paga o preço por ter ajudado inocentes, enquanto Dumê, Akin e Ladisa percebem que a chave perdida pode entregar tudo. Agora a pergunta é inevitável: Dumê vai arriscar a vida para tirar Quenya da cela? Ou será obrigado a abandonar a princesa para salvar todos os rebeldes? Em Batanga, a noite cai pesada sobre o palácio de Gendal, mas ninguém consegue descansar. A chave perdida por Ladisa agora está nas mãos de Pascoal, e isso transforma cada minuto em uma ameaça. Dumê, Akin e Ladisa sabem que o esconderijo dos rebeldes pode ser descoberto a qualquer instante. O medo se espalha, mas a culpa pesa ainda mais. Ladisa sente que colocou todos em perigo. Akin tenta manter a razão, e Dumê não consegue tirar Quenya da cabeça. A princesa está presa numa cela por ter ajudado os inocentes. Para Gendal, aquilo não é apenas desobediência, é traição. Ele não aceita que a própria filha tenha ousado proteger aqueles que desafiam sua autoridade. E quanto mais o rei pensa na fuga dos rebeldes, mais sua fúria aumenta. Gendal quer fazer de Quenya um exemplo, para que todos entendam que em seu reino, nem o sangue real está acima da vontade do trono. Se minha própria filha escolheu ficar contra mim, então ela conhecerá a força da minha justiça. Essas palavras ecoam como uma sentença. Quenya tenta se manter firme, mas por dentro sabe que está sozinha diante de um pai que já não age como pai. Ele age como rei, como juiz, como carrasco. Sua prisão não é apenas castigo. É uma mensagem para Dumê e para todos os rebeldes. Quem tocar no poder de Gendal pagará caro. Dumê, ao saber que Quenya continua presa, decide que não pode esperar. Akin tenta segurá-lo, lembrando que Pascoal pode estar usando a princesa como isca. Ladisa também teme que uma tentativa de resgate acabe entregando todos. Mas Dumê sente que abandonar Quenya seria uma covardia. Ela arriscou tudo para proteger os rebeldes, e agora ele precisa provar que a luta deles não se constrói sobre o sacrifício de uma inocente. Ela caiu por nossa causa. Eu não vou deixar Quenya pagar sozinha. Enquanto Batanga mergulha nessa tensão, Barro Preto vive uma disputa mais silenciosa, mas igualmente perigosa. Alika continua dedicada ao grande pedido do ateliê. Cada peça que ela prepara ao lado de Teresa carrega esperança, trabalho e dignidade. Depois de tantas humilhações, ela começa a sentir que talvez consiga reconstruir sua vida sem pedir licença a ninguém. O ateliê deixa de ser apenas um lugar de costura e passa a ser símbolo de resistência. Mas a vitória de Alika fere diretamente o orgulho de Virginia. A vilã percebe que suas maldades não destruíram o sonho da rival. Pelo contrário, cada ataque parece ter tornado Alika mais forte. E isso a revolta. Depois de anunciar sua greve de fome, Virginia tenta manipular a família, se colocando como vítima e fazendo parecer que todos são cruéis com ela. Mas Marta e Diógenes começam a enxergar a verdade por trás daquela encenação. Virginia não quer justiça, quer controle. Não quer arrependimento, quer vingança. Diógenes, cansado das mentiras da filha, começa a perder a paciência. Marta também entende que ceder agora seria permitir que Virginia continuasse mandando na casa através da chantagem. Pela primeira vez, a vilã sente que sua estratégia pode não funcionar. E quando percebe que está perdendo espaço, seu olhar se enche de um ódio ainda mais profundo contra Alika. Você acha que venceu, Alika? Isso ainda não acabou. Em outro canto de Barro Preto,
Manuel finalmente entende que não pode continuar adiando sua decisão sobre Ana Maria. A moça já foi alvo de zombaria, já esperou demais e já sofreu calada enquanto outros transformavam seu sentimento em piada. Para ela, o pedido oficial de namoro não é capricho, é respeito. É a prova de que Manuel tem coragem de assumir o amor diante de Casimiro e diante de todos. Mirinho, mesmo provocador, acaba colocando Manuel contra a parede. E Manuel percebe que, se continuar calado, poderá perder a mulher que gosta. O amor, quando não é assumido, começa a parecer descaso. E Ana Maria já não quer viver presa a uma promessa sem forma. Ao mesmo tempo, Maria Helena segue intrigada com a ligação entre Dora e Jacinta. Aquela descoberta parece simples, mas pode esconder uma história antiga. Maria Helena começa a desconfiar que Dora sabe mais do que revela, e que Jacinta, talvez, esteja ligada a um passado que muita gente preferia manter enterrado. Em Barro Preto, quando uma ligação inesperada aparece, raramente é coincidência. Sempre existe uma verdade esperando o momento certo para sair. De volta a Batanga, Pascoal avança com a chave em mãos. Ele sabe que encontrou algo valioso e quer provar a Gendal que está perto de destruir os rebeldes. A guarda real começa a se movimentar, vasculhando caminhos, observando portas, seguindo qualquer pista que possa levar ao esconderijo. O cerco se fecha aos poucos, e Dumé, Akin e Ladiza entendem que talvez tenham apenas uma chance: agir antes que Pascoal encontre todos. Mas o dilema é cruel. Se fugirem, abandonam Quênia. Se tentarem salvá-la, podem condenar o grupo inteiro. Dumé fica dividido entre a estratégia e o coração. Akin insiste que a causa precisa sobreviver. Ladiza, ainda carregando a culpa pela chave perdida, se oferece para ajudar no resgate, mesmo sabendo que pode cair nas mãos da guarda. O capítulo se encaminha para o fim com todos os destinos pendurados por um fio. Em Barro Preto, Álica vê o ateliê crescer, enquanto Virgínia prepara uma nova reação tomada pelo rancor. Manuel precisa decidir se assume Ana Maria antes que seja tarde demais. Maria Helena começa a seguir as pistas sobre Dora e Jacinta. E em Batanga, Quênia segue presa. Dumé planeja um resgate arriscado, e Pascoal pode estar a poucos passos de descobrir o esconderijo dos rebeldes. A grande pergunta é: Dumé vai conseguir salvar Quênia antes que Gendal transforme a prisão dela em uma punição ainda pior? E será que a chave nas mãos de Pascoal vai entregar todos aqueles que lutam contra o rei? Uma coisa é certa: em A Nobreza do Amor, quem tenta proteger os inocentes pode acabar pagando o preço mais alto. E quando o poder se sente ameaçado, o amor, a coragem e a justiça precisam lutar até o último segundo. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Comente aqui embaixo se você acha que Dumé deve arriscar tudo por Quênia ou proteger primeiro o esconderijo dos rebeldes. A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa história ainda vai revelar muitas traições, escolhas difíceis e verdades escondidas.